Fala galera do canal Brains and Games, eu sou o Leonardo Grancou, treinador de atletas profissionais e hoje o tema desse vídeo é tríceps braquial. Sim, e eu recebi esse vídeo aqui do Kaique e me perguntaram se haveria algum sentido em fazer esta variação aqui. Não essa tradicional push down, né? Extensão de cotovelo na barrinha, mas esta variação extremamente diferenciada. Um tríceps coice de ladinho com a pegada supinada. Galera, faz algum sentido fazer essa variação? Pro Kaique tudo vale a pena, né? Se um dia você tiver um tríceps com essa marcação de ferradura aqui em off igual o Kaique, meu amigo, você pode fazer qualquer coisa, que eu não vou te julgar de maneira nenhuma. Mas nós não somos o Kaique, somos meros mortais. E aí fica a pergunta: que diacho é essa variação? E qual seria a diferença dela para qualquer outra variação de tríceps braquial? Seria a posição do corpo inclinada? Será que essa inclinação do corpo aqui, ela traria alguma vantagem? Vamos bater um print screen aqui? Vamos tentar desenhar na tela. Será que eu consigo desenhar na tela para a gente tentar entender o que será que seria relevante? O que será que seria diferente nessa variação, tá? Tentei bater um print aqui, não pegou, vamos de novo. Então vamos lá. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada junto. O que poderia ser diferente nessa variação? Será que essa inclinação de tronco teria alguma diferença para o tríceps, galera? Será que essa posição do ombro teria alguma diferença para o tríceps? Será que essa pegada supinada teria alguma diferença para o tríceps? Será que esse apoio do Johan teria alguma diferença para o tríceps? E vocês terão essa resposta ao final desse vídeo, depois de construírem todo um histórico, todo um estado da arte em relação ao estudo do tríceps braquial. E para falar de tríceps braquial, primeiro nós temos que entender por que ele é o tríceps braquial, porque ele tem três cabeças, né? Então vamos lá, montei uma aulinha rapidinha aqui para vocês. Aqui um tríceps, coisa mais linda do mundo. Não sei quem é esse atleta. Eu juro a você que eu não sei. Eu também juro a você que se colocassem aqui vários glúteos femininos, um mais lindo do que o outro, com todo respeito, eu não reconheceria nenhum se não fosse ali da Eduarda Bezerra e da Franciele Matos, as campeões do Mister Olímpia, por questões de aparecer muito na mídia. Mas eu tenho certeza que você que está aí desse lado, quando olha para esse tríceps, você sabe de quem é. E esse tríceps é do Eduardo Correia, tá? Cara, que tríceps, galera. Vai tomar naquele lugar. Que tríceps fera. E a gente vai estudar um pouquinho de anatomia do tríceps para vocês entenderem um pouquinho sobre os exercícios e se vale a pena fazer esse tipo de variação aqui. Então vamos analisar aqui as três cabeças do tríceps braquial. Nós temos aqui no número 3 a cabeça longa, que se origina aqui no tubérculo infraglenoidal da escápula, né? Aqui nós temos a escápula, tá? E aí ele vem e vai se inserir nesse tendão comum aqui, ó, no olécrano, né? Que é um ossinho da una aqui, o olécrano da una, que é um ossinho do antebraço, tá? Então, nós temos que a cabeça longa do tríceps, ela passa pela articulação do ombro e ela passa pelo cotovelo, ou seja, ela é biarticular. Aí nós temos a cabeça lateral, que é aqui como é que é? A pata do cavalo, né? Ela vem aqui pelo húmero e ela passa e se insere por esse tendão comum lá no olécrano da una. Então essa é uma cabeça uniarticular porque ela só passa por uma articulação que é a do cotovelo, aqui ela é presa no húmero. E da mesma maneira nós temos a cabeça então medial, que ela é sempre representada só por esse toquinho, mas não, na verdade ela é uma cabeça que vem aqui bem profunda, tá? Novamente se insere aqui no mesmo tendão tricipital, lá no olécrano da una, sendo assim também uniarticular, só passando pela articulação
do cotovelo, tá? E aí nós temos essas representações muito malucas, né? Que essa seria então a cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial, né? Galera, não é assim que funciona, né? Eu gosto muito desta representação que eu separei para vocês aqui, ó. Aqui, ó. As representações que a galera desenha, né? Então, cabeça lateral, cabeça longa e uma cabecinha aqui medial, né? Galera, e ainda coloca os exercícios, né? Para pegar a cabeça lateral, é o tríceps polia, mergulho na paralela. Para cabeça longa, acima da cabeça, Skull Crushers, isso aqui até que tá certo. E para cabeça medial, Close Grip Bench Press e Rope Push Down. Então, o supino pegada fechada e a extensão na corda. Não tá certo esse aqui. Esse aqui também não dá para considerar, tá? Mas o que, que é legal? Eu gosto muito desta representação aqui que eu separei para vocês. Essa é muito legal. Aqui a gente consegue ver de verdade. Olha aqui, ó. Olha que magia interessante, tá? O tubérculo infraglenoidal, porque a glenoide é aqui essa cavidade, tá? E ela se insere aqui na escápula, ela desce e vem aqui, ó, no olecano, tá? Então essa é a cabeça longa. E a cabeça lateral, ela não passa aqui por essa articulação, tá vendo? Ela vem direto aqui, ó, no húmero e ela desce e vai se inserir lá no mesmo tendão comum. E a cabeça medial, galera, olha o tamanhão que é a cabeça medial. Só que ela é profunda e ela compartilha o mesmo tendão aqui. Ela é profunda, galera. E aí a galera viaja que a cabeça medial é só esse toquinho aqui, mas não, é porque ela está lá dentro. E nada melhor do que essa marreta aqui do Correia para a gente ver aqui essa anatomia perfeita. Então nós temos aqui novamente a cabeça longa, beleza? Aí nós temos aqui a cabeça lateral. E aí, galera, nós temos aqui, muito provavelmente, esta aqui mais ou menos seja a cabeça medial. E toda esta região aqui, galera, vamos ver se eu pego uma canetinha aqui, ó. Essa região aqui, ó, é a aponeurose do tríceps, tá? Que é esse tendão aqui, ó, tá? Esse tendão aqui é essa região. Eu vou apagar aqui agora e vocês vão ver que legal que vocês vão conseguir enxergar aqui como que funciona essa divisão. Lembrando, né? Lembrando, isso é muito importante, tá? Para não se confundir. A cabeça medial, na verdade, ela tá aqui por baixo de tudo isso, tá? Mas a gente só consegue ver essa pontinha aqui, tá? Então, superada essa parte da anatomia, é muito importante que a gente comece a perceber, tá? Que existe uma natureza diferente em relação à cabeça longa, por ela ser biarticular, por ela passar aqui pela escápula, e as outras duas cabeças, a lateral e a medial, porque elas são uniarticulares ou monoarticulares. Isso nos faz perceber que talvez, e sim, nós já temos uma certeza, perdão, não é um talvez, é uma certeza, nós podemos ter exercícios específicos para a cabeça lateral. Mas a literatura hoje já nos mostra que não há exercícios tão específicos para discernir, né, para a gente gerar hipertrofia específica entre a cabeça lateral e medial. Essas duas, a lateral e a medial, como as duas são inseridas no húmero e no elécrano, elas não são biarticulares, elas trabalham basicamente juntas, tá? Basicamente juntas, né? Com algumas pequenas nuances, tá? E aí, galera, vem a grande pergunta. Estaria certo isso aqui? Estaria certo falar que alterando as pegadas, nós teríamos aqui... Como é que eu troco a cor? Alterando as pegadas na supinada, neutra e pronada, eu conseguiria atingir cabeças específicas do tríceps, ó. Supinada, cabeça medial. Neutra, cabeça longa. E pegada pronada, né, por cima do pegador, cabeça lateral. Galera, da onde veio isso? E aí agora eu vou começar a fazer uma revisão da literatura, dos estudos que eu mais gosto, para tentar explicar isso aqui para vocês, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu separei aqui alguns estudos, tá? E eu vou começar
Eu quero que você grave bem essas informações, galera. Esse estudo aqui, ó, Erika Collini, tá? The different role of each head of triceps, brachii, muscle and elbow extension, né? Qual que é o papel, né, de cada uma das cabeças do tríceps na extensão do cotovelo? E basicamente, tá? Para resumir para vocês, o que é mais legal desse estudo, né? Eles tentaram verificar aí como que funciona a produção de força, tá? De força e ativação das cabeças do tríceps em posições do ombro diferentes, ou seja, aqui atrás do corpo, aqui na frente como se fosse um testa e aqui em cima como se fosse um francês, né? Então a gente percebe aqui, você percebe que vai levantando esse braço, tá? E aí, galera, uma coisa que eu quero que vocês gravem que é muito importante, que é esse gráfico aqui, essa simulação em relação à força do músculo. E essa aqui é a cabeça longa. E olha que engraçado, shoulder elevation, ou seja, quando o ombro está em 0 graus, ou seja, quando meu braço ele está aqui, ó, do lado do corpo. Quando o braço está do lado do corpo e o cotovelo está bem dobradinho, braço do lado do corpo e cotovelo dobradinho, é onde a cabeça longa é mais forte. E sabe onde a cabeça longa é mais fraca? Aqui, ó, entre 90 e 180 graus. Aqui, ó, nessa amplitude aqui, ó, acima da cabeça, no francês, é onde a cabeça longa é mais fraca. E quem que é mais forte? A cabeça lateral e a cabeça medial, em contrapartida, elas são complementares. Então, quando a gente está com o ombro, né, com o braço elevado, nós temos que a cabeça medial e lateral, elas são mais fortes, galera. Galera, eu quero que você grave essa informação. Esquece a ativação eletromiográfica, tá? Vamos focar aqui, ó, em produção de força, porque isso vai justificar uma teoria que me assombrou, né? Ou que veio, na verdade, direcionando meu treinamento com os atletas ao longo dos anos, tá? Então, nós sabemos mais uma vez que a cabeça longa, ela é mais forte com o braço abaixado e mais fraco com o braço levantado, tá? Lembrando, tá? Quem que é cabeça longa? Vou reiterar aqui para vocês. É essa aqui, ó, que é uma das que dá mais volume no tríceps, principalmente no duplo de frente e de costas. É ela que faz aquela barriga, tá? Por isso que ela é tão importante assim. Eu chego a dizer que é a cabeça mais importante do tríceps, tá? E aí eu vou trazer um outro estudo para vocês, que é famosíssimo, que é o estudo do Sumiak Maeu, que vamos ler aqui, Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training, performed in the overhead versus neutral arm position. Então, a hipertrofia do tríceps braquial é substancialmente maior depois de exercícios, né, em que são feitos acima da cabeça, tá? Então, o que eles investigaram aqui? E aqui começa a ficar um pouco mais complicado, mas vocês sabem que o meu conteúdo ele é mais denso mesmo. Eu vou tentar resumir para vocês. Eles testaram exercícios em duas condições. A condição 1, overhead, acima da cabeça. Vamos chamar esse overhead de francês, tá? E o neutra, tá? Ou seja, com o braço do lado do corpo. Vamos chamar de tríceps polia, né? O barrinha, né? Tríceps pulley, tá? Então esse aqui, ó, vai ser o tríceps pulley. Vamos chamar assim? Tríceps pulley. E esse aqui nós vamos chamar de tríceps francês. Fechou? Fechou. Só que a gente precisa começar a entender um pouquinho como que funciona essa relação de curva comprimento-tensão dos sarcômeros, mas eu não vou tentar complicar, eu vou tentar facilitar. Esse aqui é o tríceps cabeça longa. Lembra que ele é biarticular? Se ele é biarticular, lembra? Ele passa lá na escápula e lá no cotovelo. Se ele é biarticular, quer dizer que toda hora que eu mexo a posição do ombro, eu estou alongando, eu estou encurtando um pedacinho desse músculo, tá? E o que a gente sabe? Que o tríceps cabeça longa, na posição neutra, ele é mais forte, porque esse aqui é um gráfico de comprimento do sarcômero com a força, a produção de força desse sarcômero. Então, quanto maior é essa curva aqui, ó, maior é a produção de força do tríceps cabeça longa. E olha que legal, onde que ele é forte quando a gente está na posição neutra. Lembra que a posição neutra é essa aqui, ó, com o ombro ou o braço do lado do corpo? Então, com o braço do lado do corpo, o tríceps cabeça longa é mais forte do que com o braço acima da cabeça.
Olha como ele está caindo aqui, ó, no braço descendente do comprimento tensão. Ele é bem fraquinho. Onde que a gente viu isso mesmo? Aqui, ó, no estudo anterior que eu mostrei para vocês. Mais uma vez, ó, com o braço ao lado do corpo, em 0 graus, o tríceps cabeça longa é super forte. E com o braço acima da cabeça, ele ó, é super fraquinho. E a gente repete isso aqui. Porém, as outras duas cabeças, que é a cabeça lateral e a medial do tríceps, lembra que elas são monoarticulares ou uniarticulares? Elas não mudam se meu ombro levanta ou abaixa. Por que elas não mudam? Porque ela não está inserida aqui, ó, na escápula. Então, se eu mexer a articulação do ombro ou não, você percebe que se ele está preso aqui, ó, e está preso aqui, não importa para onde que eu mexa meu braço, para cima ou para baixo, eu não vou mudar o comprimento desse músculo, mas se ele está preso aqui, a cabeça longa na escápula, se eu levantar esse braço, galera, se eu levanto esse braço, ó, eu pego essa extremidade e essa e trago eles lá para cima, eu vou alongar esse músculo, tá? Então essa é a diferença dos músculos biarticulares, eles alongam de acordo com a articulação que a gente mexe. Já a cabeça lateral e a cabeça curta, galera, ele só vai alongar ou só vai contrair se eu mexer o cotovelo. Se eu mexer aqui o ombro, tanto faz, tá? Desculpa ser redundante ou excessivamente simplório, mas é para que a maioria de vocês consigam entender o que eu estou falando, porque esse é um estudo um pouco complexo, tá? Então a cabeça lateral e a cabeça medial, lembra? Elas são monoarticulares. Então não importa se eu estou com um braço do lado do corpo ou estou com o braço em cima da cabeça. Ele vai produzir a mesma força, o safado, ó, tanto a lateral como a medial. Se eu estou com o braço tanto ao lado do corpo como em cima, a força é a mesma, tá? Eu consigo produzir a mesma força. Então, olha que legal. Então a gente já percebeu que o tríceps cabeça longa, acima da cabeça é fraco, do lado do corpo é forte. Repetiu isso aqui no estudo. E aí eles testaram 2 exercícios, tá? O francês e o pulley ao lado do corpo, tá? Não vou explicar que é um estudo intra-sujeitos, eu só vou falar os desfechos de maneira simplória, tá? Não é minha ideia aqui deixar tudo muito complicado. Então aqui está a hipertrofia, volume load, bababá. E o que vai ser o mais interessante de tudo, galera? Que nós vamos perceber que houve maior hipertrofia de todo o tríceps, não só da cabeça longa, mas de todo o tríceps na posição de overhead, tá? Ou seja, quando o músculo quando o braço está aqui no francês, o tríceps, as 3 cabeças hipertrofiaram mais acima da cabeça. Mas por que isso acontece? Não seria justamente ao contrário? Porque você não falou, Léo, que o meu tríceps ele é mais fraco quando eu estou acima, com o braço acima da cabeça? Pois é, galera. Aí que vem uma lição aqui que a gente tem que entender que existem alguns músculos que talvez hipertrofiem mais quando treinados no comprimento mais longo. E o tríceps tem se mostrado assim, assim como o posterior de coxa, tá? Então, como ele atua nesse braço descendente da curva comprimento-tensão, talvez haja maior hipertrofia da cabeça longa quando a gente trabalha com o braço acima da cabeça. Mas, Léo, aí a cabeça longa, ela não é mais fraca? Então você está dizendo que quando eu estou com o braço acima da cabeça, eu vou hipertrofiar mais a cabeça longa, mas esse músculo é mais fraco. Pois é, por ele ser mais fraco e a gente precisar trabalhar, conseguir trabalhar com mais força as outras 2 cabeças, a gente acaba então hipertrofiando elas também por compensação. Ou seja, quando eu estou com o braço acima da cabeça, essa cabeça longa ela hipertrofia mais pela sua natureza intrínseca, na sua posição na curva comprimento-tensão. Naturalmente a cabeça longa hipertrofia mais acima da cabeça, é uma natureza dela. E as outras 2 cabeças, se você falou que não muda a posição, elas têm que compensar a força dessa aqui porque ela é fracote. Então essas 2 cabeças, a lateral e a medial, elas têm que fazer força pela longa, porque a longa safada, ela hipertrofia mais fácil, mas ela é mais fraca. Então ela trabalha menos e hipertrofia mais. E as outras 2 vão lá e tem que compensar a força que o tríceps cabeça longa não está fazendo. E é por isso que nós conseguimos chegar numa hipertrofia maior, tá?
em movimentos acima da cabeça, ó, o tríceps hipertrofia mais em movimentos acima da cabeça. A cabeça longa hipertrofia mais e as outras duas também. Então, o que é mais legal ainda? Que como nós somos mais fracos com o tríceps cabeça longa acima da cabeça, o volume load, ou seja, o tanto de carga que eu consegui mover, tá? Com o braço acima da cabeça é menor. Eu consegui carregar menos carga ao longo das 24 sessões de treino aqui e ainda assim ter mais hipertrofia. Então perceba, eu consigo carregar menos a minha articulação, eventualmente, potencialmente, me lesionar menos, tá? E ainda assim gerar mais hipertrofia. Então, galera, pensando em variação dos exercícios, eu já trago para você que, independentemente da posição do punho, trabalhar com movimentos acima da cabeça vai hipertrofiar mais a cabeça longa e talvez mais o tríceps como um todo, tá? Mas, Léo, qual que é a diferença então? Você só está falando de extensão de cotovelo lá na cordinha, na barrinha, ou no francês, no testa, mas e como que funciona a hipertrofia em um supino fechado? Porque eu sempre me falaram que eu tenho que fazer força pra caramba num supino fechado, porque eu vou conseguir hipertrofiar mais o tríceps como um todo. Bom, galera, aí eu vou trazer para vocês esse estudo do Lucas Brandão, tá? Que comparou, galera, qual seria a hipertrofia do tríceps, entre outros dados, né? Como que seria a hipertrofia do tríceps comparando um multi-joint, então um supino, com um single joint, né? Que seria aqui um tríceps testa, tá? E aí, mais uma informação interessante para vocês, tá? Esse é o gráfico aqui de um RM, aqui o gráfico de seção de área transversa do peitoral não, eu quero saber do tríceps, tá? Tá aqui, ó. Aqui, ó, seção de área transversa do tríceps em centímetros quadrados. Aqui, ó, é o tríceps como um todo, tá? Todo o tríceps. Ele hipertrofiou mais usando exercícios unilaterais, ou, desculpe, uniarticulares, como o testa, do que hipertrofiou no supino, tá? Sério? Sério. Então quer dizer que o supino não hipertrofia tanto o tríceps? Cara, ele teve uma ótima hipertrofia de tríceps, mas não foi tão substancial como quando a gente faz aqui um testa isolado, né? E aí, galera, o que, que é bem engraçado aqui? Aqui, ó. Quando a gente fala da área do tríceps cabeça longa, lembra da cabeça longa? Então, a cabeça longa hipertrofia muito mais no tríceps testa, muito mais no tríceps testa, do que hipertrofia aqui, ó, em um exercício de supino. Então, quase nós não temos hipertrofia da cabeça longa. Talvez por conta da natureza biarticular. Quando eu faço supino, eu tenho então o alongamento de uma parte do tríceps enquanto eu encurto a outra, tá? Então ele tá e ele também é colocado numa posição muito curta aqui, ele fica muito encurtado com extensão. Lembra? Ele é muito forte aqui embaixo, mas ele também tá talvez uma insuficiência ativa aqui embaixo muito curtinho. As outras cabeças elas têm que compensar. Então quem hipertrofia mais no supino é a cabeça lateral e a cabeça medial, ela meio que hipertrofia parecido entre os dois exercícios. O que eu quero dizer para vocês? Então, talvez, se você quiser focar na cabeça lateral do seu tríceps, vale a pena, talvez, fazer um supino fechado ou um supino. E se você quiser a cabeça longa, talvez fazer mais o testa e o francês, tá? Então aqui a gente começa a diferenciar as coisas, né? Se você eventualmente quer hipertrofiar mais a cabeça lateral e talvez a medial, vale a pena talvez investir mais em supinos e movimentos biarticulares. E se você quiser hipertrofiar mais a cabeça longa, talvez exercícios unilaterais acima da cabeça. É um talvez, é o que a literatura me direcionou até hoje com a minha experiência prática, tá? Ah, uma coisa legal aqui do estudo do Mayo que eu esqueci de falar é que talvez eles também achem que hipertrofiou mais o tríceps cabeça longa por conta da hipóxia ou pela ausência de sangue quando o braço está acima da cabeça, aumentando talvez metabólitos, enfim, qualquer repercussão fisiológica que eu não vou ter capacidade técnica de explicar, nem eles tiveram, e eles acham que por ficar aqui em cima, a gente teria aqui então um aumento de capacidade de produção, de sinalização hipertrófica, porque não teria tanto fluxo de sangue. Seria quase aqui como um katsu, uma oclusão. Seria uma oclusão, porque quando a gente fica assim com o braço em cima da cabeça, o sangue não circula, tá? Então achei bem legal essa hipotetização. Agora vamos falar, galera, é o seguinte.
Cadê lá o exercício do... Aqui. Agora a gente vai começar a analisar essa ideia aqui que eles estão fazendo. A gente já percebeu que essa não é exatamente a posição que mais gera hipertrofia do tríceps, né? Com o braço aqui ao longo do corpo. Ainda assim, são exercícios excelentes que geram hipertrofia. Só que a gente já percebeu que essa posição do quadril ela é meio inútil, tá? Então não tem sentido nenhum, absolutamente sentido nenhum, ficar com o quadril fletido aqui. Com todo o respeito que merece aqui o Messi Johan, mas esse exercício ele é inútil nessa posição. Eles poderiam muito bem fazer o clássico tríceps cabos cruzados, que eu tanto gosto e prescrevo para todos os meus alunos que têm qualquer acometimento de dor no cotovelo, tá? Esquerda na polia direita, cotovelo no tronco e agora faz a extensão de cotovelo. Retorna. Eu quero que esse braço fique congelado. É só cotovelo, vai. Retorna. Isso. Só cotovelo. Boa. Essa é uma máquina excelente. Esse é um exercício... Então perceba, galera, que não tem mudança nenhuma. Ó. Se o Aronca tivesse deitado aqui para frente, mudado, é o mesmo exercício, galera. Inclinar para frente, infelizmente, não tem função nenhuma. Eles poderiam fazer esse exercício em pezinho numa boa. E como que funciona aqui em relação à pegada, tá? Bom, para começar, trago para vocês aqui uma revisão narrativa muito ruinzinha, ela é antiga, né? De quando que é essa desgraça? É 2024, mas cara, é muito ruinzinha, tá? É muito ruinzinha. Mas o que eu achei engraçado é que é um dos poucos direcionamentos de literatura que alinham com o que eu penso. Que a pegada supinada ou apronada, ou seja, aquela pegada que a gente pega por baixo do pegador ou por cima, como elas mudam aqui a posição da una e do rádio, elas geram o que a gente chama aqui de ausência de congruência, tá? Entre a cavidade do rádio e a una. Ou seja, os ossinhos do cotovelo, eles não encaixam tão bem quando a gente faz a pegada por cima ou por baixo da barra. Quando que eles encaixam melhor? Na pegada neutra. Então, nessa revisão sistemática, como eu falei, a máxima congruência da articulação, o close pack position, né? A posição bem fechada, ela é com a pegada neutra. E aí eles fazem uma confusão aqui num quadro, mas eu entendi ao contrário, mas enfim, tá? Os exercícios que teria mais dor no cotovelo seriam aqueles em que a gente tem a posição da mão pronada, tá? Ou as pegadas supinadas, tá? Essas seriam as que causariam mais desconforto na articulação do cotovelo, e as que causariam maior conforto seriam as pegadas neutras, tá? Então, aqui nessa revisão da literatura, nós podemos dizer que pegadas neutras possivelmente sejam menos agressivas ao cotovelo, e eu concordo, tá? E eu concordo. E tá vendo aqui, ó, essas posições em que há um desalinhamento entre o ângulo, entre o arco do movimento e o ângulo da força, tá? Eles geram muito desconforto, tá? Eu falo que existem forças lateralizantes. O cotovelo ele quer ir para um lado e o halter ele quer ir para o outro, tá? E isso gera aqui um desconforto no cotovelo. Aqui, ó, no testa, o teu cotovelo, ele não quer ficar assim certinho, ele não quer ficar aqui, ele quer abrir para os lados. Só que você quer fazer um movimento assim, mas você não consegue. Então, você fica fazendo esse movimento aqui, ó, que fica arregaçando o seu cotovelo, tá? Por isso que exercícios unilaterais, ou aqui com a pegada individual, eles tendem, na minha opinião, a ser menos agressivos à articulação do cotovelo. Mas não responde a pergunta que eu fiz lá no começo, que eu vou responder agora. Esta pegada supinada, ela tem algum efeito diferenciado na hipertrofia de alguma das cabeças do tríceps? E a literatura até hoje, né, nos traz que não há grandes diferenças quando a gente muda a pegada. Seja supinada, pronada ou neutra, como eu falei ali para vocês naquela revisão sistemática, naquela narração, né, naquela narração literária, não haveria mudança de hipertrofia, mas sim só conforto articular do cotovelo. Mas existe um estudo muito legal que eu encontrei e eu comecei a basear aqui algumas das minhas práticas, que é esse estudo aqui, ó, da Marina Melo Villalba, e tem um grupo aqui de pesquisadores brasileiros aqui da Universidade de Ribeirão Preto de São Paulo, tá?
forearm position influence triceps brachii activation during triceps pushdown exercise. Então a posição do antebraço influencia a ativação do tríceps nos exercícios de extensão do cotovelo, cara. E isso é muito legal porque me matou duas curiosidades que eu tinha. Primeiro, se fazer a pegada pronada por cima da barrinha ou supinada, qual que ativa mais o tríceps? E se usar essa frescurada do caramba de usar o cuff para fazer os tríceps, ele mudaria alguma coisa na ativação do tríceps. E aí, galera, vem uma coisa bem legal, tá? Então aqui, ó, é a pegada pronada, ou seja, a mãozinha por cima do pegador, e a pegada supinada, igual do Kaique, ó, por baixo do pegador, handle. E aqui seria pronada com strap, supinada com strap, aquela fresquinha que você não segura nada, coloca a munhequeirinha aqui e fica fazendo sem segurar nada, tá? E o que a gente tem aqui de ativação eletromiográfica, tá? Como a cabeça longa do tríceps, ela ativa mais na pegada supinada, igual do Kaique. A cabeça longa ativa mais. Vamos dar uma olhadinha aqui. O tríceps braquial, cabeça lateral, também ativa um pouco mais na pegada supinada. E o flexor do carpo, ou seja, aqueles músculos que fazem o punho vir à frente, eles ativam menos, é óbvio, porque eu, na verdade, estou fazendo uma força de extensão do carpo quando eu estou segurando aqui o pegador. Eu estou segurando aqui o pegador, ele está me puxando, eu estou puxando ele para trás. Então, na pegada supinada, eu não tenho força, eu não tenho ativação dos flexores do carpo, mas eu tenho uma gigante ativação dos extensores do carpo, que fazem esse movimento aqui, ó, galera. Claro, se eu estou pegando supinada a pegada, vou tentar mostrar aqui para vocês no vídeo. Ó, aqui vai dar para mostrar bem. Quando o Kaique está fazendo força para estender o tríceps para lá, o que está acontecendo com esse cabo? Ele está tentando dobrar o punho dele. Está tentando dobrar o punho dele para cá. E ele tem que fazer uma força para lá. Com quem? Com os extensores do carpo, que são esses músculos aqui do antebraço. Tá? Então é por isso que a gente tem essa grande ativação aqui, ó, dos extensores do carpo. Tá? E aí, galera, número de repetições, isso é importante. O número de repetições da supinada é muito menor, ó, 8 repetições comparado com o número de repetições na pegada pronada clássica, e aquelas frescuradas do cuff faz mais repetições, tá? E qual que seriam aqui as minhas interpretações aliadas aqui com a interpretação do estudo? Primeiro, ativação eletromiográfica não significa que exista maior desfecho em hipertrofia, tá? Mas é interessante que tenha maior ativação, sim, eu gosto de ativação do músculo, só que é tão desconfortável fazer essa pegada supinada, e a gente tem tanto trabalho aqui, ó, dos extensores do carpo, que fica super difícil fazer esse movimento aqui, que quando a gente faz essa força é normal que a mão abra. Então o que eu percebo, e o que eu percebi ao longo da minha vida, é que fiz muito esse exercício, tá? A gente faz menos repetições, primeiro porque a mão abre, e segundo porque é muito desconfortável. Tá? Então, por mais que tenha maior ativação eletromiográfica, ela não se repercute em maior força, porque a gente é mais fraco. Na minha opinião, não é isso que o estudo mostra, porque o estudo usou a mesma carga total, mas nós vamos mover menos carga total e com menos número de repetições. Não vale a pena, tá? E por que o cuff aqui, então, ele tem uma maior ativação da parte maior número de repetições, perdão. Galera, aí aqui, galera, é muito simples, é mecânica pura. Porque aqui, ó, quando eu seguro alguma coisa na mão, eu tenho aqui, ó, galera, ó, uma alavanca enorme entre o cotovelo e a minha mão, tá vendo? Digamos que eu tenho aqui, vou chutar aqui, 50 centímetros, tá? 50 centímetros. Com o cuff, o ponto de aplicação da força é aqui, ó. Digamos que aqui eu tenha 40 centímetros. O que acontece, galera? Essa alavanca é menor, então é mais fácil fazer força aqui, é mais leve. Esse peso que está aqui na bateria, ele é recebido diferente pelo músculo do tríceps. Aqui, essa alavanca é longa. Digamos que ele vai receber aqui, vamos chamar de unidades arbitrárias. A gente vai receber 1000 unidades de força.
Aqui eu vou ter que fazer só 800 unidades de força para mover a bateria. Ou seja, é mais fácil fazer assim, porque tem menos alavanca. E aí, ao mesmo tempo, você faz mais repetições. Não significa absolutamente nada em relação à hipertrofia usar essa frescurada aqui, na minha opinião, se você não tem problema no punho. Tem problema no punho? Usa o cuff, super legal, tá com a mão machucada e tal. Se não, galera, sem frescura, segura com a porra da mão, faz força, faz acontecer, não seja fresco, tá? Bom, deixa eu lembrar se era isso que eu tinha estudado aqui para vocês. Bom, eu acredito que aqui a gente já consiga ter uma boa visão de que este exercício, ele é uma inovação, né? Uma variação sem nenhuma repercussão real de hipertrofia diferente do que poderia ter qualquer outra variação com um tronco ereto e segurando na pegada pronada. E agora trazendo a minha indicação para vocês, Léo, qual que é o exercício que você acha então mais hipertrófico de todos? Se eu pudesse fazer só um exercício de tríceps no meu dia, faça o tríceps francês. A gente já viu nos estudos que os movimentos overhead têm maior hipertrofia da cabeça longa, cabeça lateral e medial, usando menos sobrecarga total. Léo, eu não consigo porque eu tenho dor no ombro, artrose, bursite, it. O que eu faço? Então, ao invés de fazer o francês clássico com corda longa, que é um dos mais confortáveis na minha opinião, tá? Que é igual eu estou ensinando aqui o Aronca, tá? A gente vai fazer então o tríceps cabos cruzados tradicionais, tá? Aqui nós temos um ótimo alinhamento entre o trajeto do cabo e o do meu punho, tá? Naquela pegada neutra que eu falei, com uma ótima congruência articular, para não haver tanto impactação e lateralização da articulação do cotovelo. E aí nós temos então um exercício extremamente eficiente para quem não consegue pôr o braço acima da cabeça. Se não for essa versão, um dos que eu mais gosto é os exercícios que eu chamo de tríceps cruzado sobre o ombro, que eu já fiz algumas postagens já no meu Instagram, que é essa variação aqui, então na pegada neutra, tá com o ombro aqui levemente cruzado sobre o tronco, por conta de algumas posições de rotação aqui do ombro, tá? E eu sim, já utilizei muito na minha assessoria o tríceps cruzados pegada supinada, aqui buscando um foco em cabeça longa. Admito que eu realmente, a partir daquele estudo ali de ativação, eu só confirmei algo que eu já sentia, que a pegada supinada pega mais a cabeça longa, só que eu faço em pé, não faço deitadinho igual foi feito ali com o Kaique, porque não tem relevância nenhuma fazer. Nós vamos aqui. fazer aqui um trabalho de Vamos escutar comigo aqui então esse último videozinho, porque ele é exclusivo da assessoria, eu não tenho ele no meu Instagram. Vou colocar em 1.25 e aí a gente vai extensão de cotovelos entender. no cabo. E aí, galera, falando em assessoria, se você quiser conhecer aqui a minha assessoria, se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu sugiro que você venha aqui no meu Instagram, conheça aqui a evolução dos meus atletas, conheça aqui as dezenas, talvez centenas de atletas que tiveram grandes evoluções comigo, tá? Você vai vir aqui no Linktree da minha bio, você vai vir em contatos e curso, e aqui você vai ter acesso à minha assessoria individual, ao meu grupo privado do Telegram, meu grupo gratuito Training Lab e principalmente também, se você quer entender como eu penso o treinamento, os meus cursos na Hotmart, tá? Então, galera, vocês podem conhecer os meus cursos. Hoje nós temos inúmeros cursos aqui, o Backlab, tá? Planilhas com videoaulas, Chest Lab, foco em costas, foco em peito, treinamento focado em Mass Physique, em Classic Physique. Nós temos foco em glúteos e aqui o meu curso para profissionais de educação física e treinadores, o The Camp Back Edition, tá? Então, vários cursos aqui para vocês conhecerem, né? Entenderem como que eu monto os treinamentos dos meus atletas, tá? E agora, voltando aqui, vamos dar uma olhadinha como que eu faço o setup do tríceps cabos cruzados. Mas ao invés de segurar direto no cubo, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou subir ele um pouquinho. Pode aproximar? Vamos de novo. Eu tô com o estribo aqui. Eu vou fazer isso aqui, galera, ó. Eu vou virar ele um pouquinho. Por quê? Porque eu vou segurar aqui e eu vou trazer em diagonal pra fora, tá? Só que nós vamos pegar cruzado. Então eu vou pegar mão esquerda no estribo direito. Aqui eu vou fazer a mesma coisinha, ó. Vou virar ele um pouquinho pra cá, perdão. Peguei ele cruzado, tá vendo? Eu tô bem embaixo da carenagem, eu vou dar um grande passo para trás, vou ativar meu dorsal, trazendo o ombro para trás, e aqui eu congelo, ó. Eu faço o movimento como se fosse um pull down, ó. Travei. E agora eu vou fazer só a extensão do cotovelo. Você viu que aquela sacadinha de mudar ali o pegador? Pode aproximar aqui e filmar meu braço. Quando eu faço aquela sacadinha, ó como fica confortável para minha mão. Quando o estribo fica torcidinho daquele jeito.
Aqui é muito gostoso de fazer a contração. E aí nós vamos trabalhando aqui, tá? Vamos trabalhando, vamos trabalhando. Quando eu sentir que eu tô chegando próximo da falha técnica, aqui ó, no final da contração, o que eu vou fazer? Eu vou dar um passo para frente, porque eu vou mudar um pouco o perfil de resistência, e aí eu consigo fazer um pouco mais de execução, porque agora fica mais leve embaixo e mais pesado em cima. Então aqui nós temos um trabalho muito legal, fazendo basicamente um drop mecânico. Então mais uma vez. E é isso, galera. E o vídeo se segue aqui com outras informações, vídeos sempre muito didáticos. Todos esses vídeos você vai ter acesso na minha assessoria e também nos nossos cursos, tá? E galera, se você gostou desse vídeo, eu quero que você já se inscreva no canal, comente, encaminhe para algum amigo, porque isso fortalece demais. E não esqueça aí de vir conhecer os nossos cursos, lembrando que vocês podem comprar. Tem 7 dias para devolução, que eu acho muito difícil acontecer, nosso nível de devolução é muito baixo, graças a Deus. Nossos alunos compram os cursos e gostam de ficar aí com os nossos cursos. E também você aproveita para entender por que você deve ou não deve imitar aí alguns exercícios feitos pelas nossas grandes celebridades do fitness, tá? Mais uma vez, galera, curte, comenta, compartilha e já segue o canal. Valeu!